Olá pessoal, eu sou Igor Miranda, eu serei o seu professor de História na área de Ciências Humanas. Na aula de hoje, falaremos sobre algumas formas de resistência e lutas dos grupos sociais que foram subjugados pelas conquistas colonialistas e imperialistas. Essas formas de luta encontram expressão em diferentes lugares do mundo e em diferentes suportes, como, por exemplo, a arte. Você está lembrado que quando nós falamos de globalização, mundialização, nós falamos das etapas. E nas etapas nós citamos a colonização, a conquista de partes do mundo por outros povos, especialmente os europeus, que aconteceu lá do século XVI ao XVIII, século XIX ao XX. A pergunta que fica, na verdade, é: olha, os europeus foram para as outras partes do mundo, para a América, para a África, para a Ásia, conquistaram essas regiões, dominaram esses povos facilmente, ninguém reagiu, ninguém fez nada para resistir. Nós vamos hoje conversar sobre a resistência desses povos a esse movimento de dominação empreendido durante o período da colonização. E olha, nós temos resistência sim. É uma resistência ativa, em que as comunidades, os povos locais se reúnem, pegam os recursos que eles têm nas mãos para tentar se livrar do domínio desses estrangeiros que estão chegando aí. Eu tenho vários exemplos. No caso do Brasil, eu tenho resistência à colonização e à dominação portuguesa. Eu posso citar, por exemplo, os movimentos nativistas do século XVIII, Confidência Mineira, Conjuração Baiana. Eu posso também citar os movimentos separatistas que acontecem no Brasil no século XIX, Confederação do Equador, 1824. Durante o período da regência, as grandes rebeliões regenciais, também separatistas. Nos nossos vizinhos da América, eu também tenho movimentos de resistência. Dos maiores, eu posso citar aqui o movimento liderado por Tupac Amaru II em 1780 contra a dominação espanhola. Eu posso citar também o movimento comuneiro de 1781. Olha, eu não posso dizer então que os povos dominados simplesmente aceitavam a dominação de maneira passiva. Sim, eles reagiram em vários momentos da história contra essa dominação. No caso, um dos movimentos mais conhecidos que nós temos na América é o movimento de resistência liderado por Tupac Amaru. Ele acontece em 1780 e ele é muito conhecido entre os nossos vizinhos da América do Sul. Para ilustrar um pouco do que nós estamos falando, e eu tenho um link na nossa plataforma que vai falar sobre o julgamento do Tupac Amaru lá no finalzinho, quando ele já está sendo derrotado pelas autoridades espanholas e ele vai ser acusado de traição. No nosso link, presta atenção no intervalo 5 minutos e 52, 7 minutos e 15. Ali vai ser explicado quem é o Tupac Amaru, que movimento ele estava liderando, por que ele estava liderando esse movimento, o que eles procuravam conseguir ali com esse movimento que vai se estender por um longo período na região dos Andes. Mas olha, movimentos de resistência e contestação, eles não pertencem somente ao passado. Nós temos movimentos de resistência e de contestação na nossa atualidade. Em 2021 nós temos vários movimentos de resistência e de contestação. Esses movimentos eles são típicos da globalização, mas eles ganham uma característica de identidade. Eles estão muito ligados a causas, a grupos específicos da nossa sociedade. Geralmente, eles, para se justificar e para se explicar para o restante da sociedade, eles apelam para uma memória, para uma história. E isso leva esses movimentos para o passado, porque você sabe, memória, história, nós estamos falando de passado. No caso desses movimentos, exemplo dos que acontecem no Brasil, eles vão buscar a sua origem, eles vão buscar a sua legitimação na resistência à ditadura. Lá no finalzinho da década de 80,
greves operárias, movimento sindical, manifestação de rua, luta pela liberdade e pela democracia. É nesse momento que nós temos guerrilhas também aparecendo aí, a luta armada a favor do fim das ditaduras na América Latina. Por sua vez, esses movimentos da década de 80 apelam para um passado mais longínquo. Eles vão buscar o seu discurso de resistência lá naqueles movimentos que no passado também resistiram, como os movimentos nativistas do Brasil, a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, movimentos dos indígenas, movimentos dos africanos quilombolas, movimentos anticolonialistas. Perceba como o passado vai se encadeando e ele vai chegando até nós que estamos aqui no presente. Em todos esses movimentos de resistência, o que há em comum é a ânsia por liberdade, é a busca por liberdade. No caso da América Espanhola, essa luta por liberdade aparece nos movimentos de independência que nós temos aqui, os vários movimentos de independência. Nós podemos citar, inclusive, um caso muito específico que trata-se do movimento Mapuche. Os Mapuches são um grupo indígena que se encontram dentro do Chile. Hoje, atualmente, eles estão se movimentando ainda, um movimento bastante forte no Cone Sul da América. Mas olha, isso não é típico da América, nem exclusivo. Você tem movimentos de resistência à colonização, movimentos que querem liberdade, aparecem lá na África. Posso citar para você todos os movimentos de resistência armada ao longo do século XIX, ou mesmo os movimentos de independência e libertação que acontecem na África logo depois da Segunda Guerra Mundial. Estou falando do que os autores chamam de descolonização. Na Ásia, eu tenho dois grandes movimentos aparecendo aí. Na Índia, a revolta dos cipaios. E na China, a guerra dos boxers. Os dois, movimentos de resistência à dominação europeia e estrangeira. Na nossa plataforma, você vai encontrar um link em que você vai acessar e você vai prestar atenção no intervalo que está entre o minuto 47:55 e o minuto 49:17. Trata-se de um filme 55 Dias em Pequim. Aqui nós vamos falar de movimento de resistência. Geralmente esses movimentos de resistência são movimentos armados. Solta a vinheta de curiosidade. Se nós estamos falando de resistência e conscientização, nós estamos falando de arte. A arte, ela faz parte daquela tentativa de resistência não violenta. O que a arte procura fazer é mostrar a situação em que as pessoas se encontram, é denunciar mesmo. Através da denúncia, ela procura conscientizar as pessoas, sensibilizar. Ela pretende ser um gatilho para ação. Mas perceba, nós estamos falando de arte, é uma resistência que é não violenta. Aqui você tem como exemplo a Marcha do Sal do Gandhi, outro movimento que você tem de resistência não violenta aqui. Você tem um material na nossa plataforma que você pode acessar. E ali ele está explicando um pouquinho para você o que foi essa importantíssima Marcha do Sal dentro da luta de independência da Índia em relação aos ingleses. Atenção no intervalo que está entre os 40 segundos e 1 minuto e 19. Ali você vai ter uma boa explicação do que foi a Marcha do Sal liderada pelo Gandhi e o que ele estava procurando fazer com esse movimento de resistência não violenta. Olha, quando a gente fala de resistência não violenta, é impossível nós não falarmos do Mahatma Gandhi. Gandhi foi o grande líder da independência da Índia em relação ao Reino Unido. E Gandhi pregava a libertação da Índia a partir de um movimento de resistência não violenta. Como assim? Como é que nós íamos colocar isso na prática? O Gandhi diz o seguinte: ora, bastava nós não colaborarmos.
Os ingleses, eles colonizavam e controlavam a Índia porque os indianos colaboravam com isso. Porque os indianos obedeciam, seguiam as leis, pagavam os impostos, compravam os produtos. A ideia é tornar impossível a presença dos ingleses na Índia. Como? Não comprando produtos ingleses, não obedecendo às leis e às autoridades inglesas, não pagando os impostos para os ingleses, não colaborando. Perceba que em nenhum momento ele fala de pegar armas para expulsar os ingleses. O que ele está dizendo é tornar com essas atitudes a presença dos ingleses impossível na Índia. E dá certo, funciona. Funciona, tanto é que Gandhi consegue libertar a Índia, não foi sozinho, mas é o grande líder da independência da Índia. No Brasil, a gente tem exemplos de movimento de resistência não violenta. Durante a ditadura, a gente pode citar a luta por direitos humanos, principalmente dos perseguidos pela ditadura militar, levada à frente por Dom Paulo Arnes, na época um importante membro da igreja em São Paulo e um dos críticos mais vocais da ditadura militar nesse período. A gente pode citar também o grupo dos Testemunhas de Jeová, que resistem a uma série de leis, de medidas do Estado, mas resistem de uma maneira não violenta. E também o projeto de não violência nas escolas. É outro exemplo de resistência não violenta que nós podemos citar aí. Eu vou deixar para você um link na nossa plataforma. É de um material chamado Nordeste Já, ele é de 1985. Preste atenção no intervalo, 40 segundos até 2 minutos e 18. Ele vai falar dessa questão da resistência, da não violência, da não colaboração e da ânsia por liberdade, que é típico do ser humano. Já que nós estamos falando de resistência, já que nós estamos falando de não violência, eu tenho aqui um material bastante interessante para você. Aqui nós temos um projeto em que se reúnem diferentes pessoas que estão em diferentes partes do mundo. O nome desse projeto é Playing for Change. O que eles fizeram? Eles abordaram pessoas em diferentes cidades do mundo e eles gravaram essas pessoas que estão cantando a música Stand By Me. Ali, eles vão fazendo uma colagem, como se essas pessoas estivessem colaborando dentro do mesmo espaço. O material final, a impressão que você tem, é que todo mundo está junto e colaborou na produção da música, mas essas pessoas nem se conhecem, essas pessoas não dividem o mesmo espaço. A ideia é mostrar como o mundo se tornou uma pequena aldeia de todo mundo. Nunca está tão distante do outro. Lembra do nosso conceito de globalização e mundialização que a gente conversou nas nossas aulas anteriores aí, tá? Para você saber mais, para você se aprofundar, conhecer um pouco mais sobre esse assunto, acesse os links da nossa plataforma. Vai lá, dá uma olhada no nosso material. Você vai entender bem melhor e vai se aprofundar nesses assuntos. Eu deixo para você uma mensagem de um dos grandes cantores brasileiros, o Guilherme Arantes. Ele diz o seguinte para você: você verá que a emoção começa agora. Agora é brincar de viver e não esquecer. Ninguém é o centro do universo. Assim, é maior o prazer. Bons estudos.